Deus vai te instruir e ensinar o caminho que você deve seguir. E é essa palavra que eu quero trazer no vídeo de hoje para você. O meu nome é Rael e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E a palavra que eu quero trazer para ti hoje está em Salmos, no capítulo 32, no versículo 8, que diz: Eu o instruirei, e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Então Deus está falando que Ele vai instruir, Ele vai ensinar o caminho que nós precisamos seguir. Então nós só iremos o caminho se nós não estamos escutando o conselho de Deus, porque Deus instrui o caminho que nós precisamos seguir. E continuando aqui, ele fala que sob a minha vista lhe darei conselho. Então aquele que está debaixo da direção de Deus, aquele que está debaixo do olho de Deus, onde que Deus está olhando para ele, Deus dará conselho. Mas se nós lembrarmos da história de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram e eles se esconderam no jardim. Quando Deus aparece, ele chama Adão, Adão, cadê você, Adão? Então quer dizer que não estava sobre o olho de Deus, mas eles estavam escondidos. Toda vez que nós se escondemos, Deus não consegue vir nos dar conselho. Ele não consegue ver nossos passos. Então o pecado, ele nos esconde diante de Deus. O pecado nos esconde diante dos conselhos que Deus dá para a nossa caminhada. Se nós estamos caminhando para o rumo errado, se nós estamos errando o nosso caminho, é porque talvez nós estamos com pecados e esses pecados estão nos escondendo perante a Deus. E Ele está perguntando: aonde que está o meu filho? Aonde que está o meu filho? Aonde que está o meu filho? Só que nós precisamos entender que nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos estar com nosso coração limpo e purificado. E se você olhar o começo desse capítulo, é exatamente isso que o salmista Davi fala. Ele fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o vigor secou como o calor no verão. Irmão, então o que eu quero dizer para você é que quando nós somos perdoados, quando nós nos permitimos, sabe, fazer aquela oração verdadeira diante de Deus e pedir perdão, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas transgressões. O que é transgressão? Transgressão é quando você passa o limite, sabe? Você tem um limite, você tem uma regra e você passa ela, é uma transgressão. Iniquidade é quando isso começa a ferir o teu caráter, é quando você começa a fazer isso tantas vezes, um pecado tantas vezes, que isso começa a fazer parte de ti e que você talvez comece a defender isso ou a deixar para lá e isso vira uma iniquidade na sua vida. E pecado é quando nós erramos o alvo. Então aqui o salmista Davi, ele pede perdão pela iniquidade, ele pede perdão pela transgressão e ele pede perdão pelos pecados que ele cometeu. Porque lá embaixo, no versículo 8, fala que Deus vai instruir, vai lhe ensinar o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas lhe darei o conselho. Então, irmão, para nós estarmos debaixo das vistas do Senhor, nós precisamos pedir perdão a Ele. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões, para que Ele venha olhar para nós e para que as vistas dele possam estar sobre nós. E essa é a palavra que eu quero trazer no vídeo de hoje para você. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo.